Primeiro que você falasse sobre o lance com o Ralf. Muita gente comentou na hora. Olha, estranho o Ricardo fazer isso. Se fosse o Sheik, era vermelho esse cartão, né? Queria que você explicasse o que aconteceu naquele lance. E um outro lance, você como capitão acompanhou toda aquela polêmica de perto ali, conversou muito com o árbitro. Cobrou-se muito uma postura do Zeca, após apresentar o cartão vermelho, em admitir, até pensando no time, falar, juiz, deixa o David, fui eu. Você acha que ele deveria ter falado? Se fosse você falaria? Bom, em primeiro, eu quero responder a respeito do Ralf, que é uma jogada normal, não existe nenhuma maldade no lance. Eu inclusive, levei uma cotovelada desse mesmo jeito contra o Sport. E é impossível, às vezes, você subir por uma jogada, uma bola que vem muito alta, você tem que pegar a impulsão, todos sobem desse jeito, né? Infelizmente, acertou ele, eu me desculpei, levei amarelo justamente, o juiz foi muito bem em ter aplicado o cartão, mas eu acho que é uma jogada, é um acidente, e infelizmente acabou acertando ele, me desculpei já e ficou no jogo. Quanto à situação do Zeca, é um assunto que me chama muita atenção. As pessoas cobram muito isso, né? Me cobraram a respeito do pênalti que eu sofri aqui contra a Chapecoense e falaram que eu tinha que falar para o juiz que não tinha sido pênalti e essas coisas todas. Eu não forjo o pênalti, existe um contato prévio e depois eu já expliquei a respeito disso daí. O juiz marcou o pênalti, poderia não ter marcado o pênalti, poderia ter interpretado como ele interpretou na jogada do Neto Berola, que o Neto se jogou, ele foi lá e deu o cartão amarelo para o Neto. Eles assumem essas responsabilidades, eles estão ali para isso. E eu acho que, de repente, por causa desse pênalti marcado contra a Chapecoense, de repente pode ser que o pessoal tenha marcado eu um pouquinho nesse sentido. Eu acho que a minha carreira sempre foi de muita honestidade, né? Em alguns momentos, em determinadas partidas, pode ser que você perca um pouquinho o controle. Eu acho que, de repente, isso faz parte, às vezes acontece. Mas, na situação do Zeca, eu vi o árbitro muito seguro quando ele segue a jogada. Tá? E aí ele volta atrás, porque o auxiliar fala para ele que foi pênalti. Então, eu acho que a postura, a decisão ele que tomou. Se ele não sabia quem foi que marcou o pênalti, por que marcou o pênalti? Se ele não sabia qual foi o jogador, por que expulsar o jogador que não estava nem na jogada? Então, não dá para você chegar e falar, você agora vai apontar o dedo e vai falar assim, não, que o menino não é honesto, que o Ricardo não é honesto, que não sei quem não é honesto. Tem tanta coisa no futebol, se a gente for falar de honestidade e de caráter, não dá para a gente colocar em xeque a situação do Zeca, o meu. Eu acho que é uma decisão que o árbitro está ali para decidir, e ele é a autoridade máxima ali. Ele decidiu e depois voltou atrás, e por isso que deu toda essa confusão. E logo depois o Zeca confessou que foi pênalti, eu estava muito distante da jogada, eu fui lá, conversei o tempo todo, conversei com ele educadamente, chamando ele pelo nome, ele entendeu, só que aí ele voltou porque o auxiliar dele tinha marcado o pênalti. Enfim, passou, eu acho que faz parte. Eu gostaria muito de que nós agora voltássemos para esse foco de Copa do Brasil. O Zeca reconheceu que foi pênalti, depois eu vendo o lance na televisão. Ficou claro que foi pênalti, só que a decisão prévia foi de não marcar o pênalti e depois voltar atrás e ter apitado. Então, passar a página faz parte do passado. O nosso foco agora é Copa do Brasil, que para nós é um jogo muito importante. Ricardo, aqui no seu canto esquerdo, antes de falar ainda de Copa do Brasil, ontem chamou a atenção uma declaração do presidente falando sobre o negócio com o Thiago Maia. Ele disse o seguinte, se quiser ficar, fica, se não quiser, vai embora. Não entrando no mérito de negociação, mas qual o papel de jogadores experientes como você que pode ter para conversar com o Thiago? Ele é novo ainda, está sendo a primeira temporada que ele tem uma sequência no profissional. Vocês se posicionam também de dar conselhos? Você, que conselho daria para o Thiago nesse momento? Ficaria no Santos ou segue a vida?
Olha, eu sempre me posiciono em qualquer situação. Eu me sinto amigo de todos, de todos, de todos. Quanto mais dos mais jovens, né? Que estão sendo inseridos no time profissional e que a gente está ali para dar todo o suporte para eles. E já aconteceu em situações dentro dessa temporada, não vem ao caso falar nomes, em que a situação era muito difícil e eu vi jogadores mais jovens muito abalados com a situação e a gente vai, abraça, protege, tranquiliza, foco no trabalho, que futebol é assim, é uma gangorra e não vai mudar nunca. Eu acho que eu estive em uma outra oportunidade aqui com vocês falando a respeito da renovação do Robinho. Não é meus méritos, não compete a mim falar sobre isso. O Thiago tem os seus representantes que estão conversando com o Santos e eu não vou entrar nesse mérito. O que eu vou falar para ele é ficar tranquilo, focar no trabalho, focar no Santos, focar nos jogos e deixar que os representantes dele, junto com o Santos, resolvam a vida dele. É difícil você falar para um garoto fica ou vai embora. Eu não tenho, não é a minha área. Eu posso falar para ele o seguinte: Thiago, foca no trabalho, não perca o seu foco, tem que estar aqui com a gente, tem que estar focado nos jogos, não pode ficar preocupado com essas coisas que, obviamente, decide a sua vida, né? Mas o mais importante para você agora é continuar nessa sequência, jogando, ajudando o nosso time. Quanto ao futuro, desculpa, ele tem os representantes, tem a mãe, tem o pai, junto com o Santos eles vão decidir o que é melhor. Ricardo, aqui na sua direita, os próximos 4 jogos do Santos no Brasileiro são aquela sequência que no primeiro turno até derrubou o Marcelo Fernandes de certa forma, né? Inter, Goiás. O próximo é o Inter na Vila. Um bom resultado amanhã, seja ele empate ou até vitória, determina que o Santos prioriza mais a Copa do Brasil? Ou você acha que isso só acontece depois desses 4 jogos? Não. Nós priorizamos o próximo jogo, e o próximo jogo é a Copa do Brasil. E pode ter certeza que nós não vamos abrir mão do campeonato. Eu acho que nós temos 2 grandes possibilidades de Libertadores. Via Copa do Brasil, que é um caminho mais curto, difícil também, e via Campeonato Brasileiro, porque nós também estamos na briga aí para chegar entre os 4 primeiros colocados da competição. Então, está em aberto. Nós não jogamos a toalha de uma competição, falamos, será que nós não vamos se preocupar tanto, vamos priorizar essa daqui de forma alguma. Nós estamos focados em ambas, mas é claro que agora o nosso maior objetivo é a Copa do Brasil, porque é o próximo jogo que nós vamos ter. Ricardo, bom dia. A gente costuma dizer que vira a chavinha, né? Muda a competição, uma competição completamente diferente. E o Santos, nessa temporada, tem tido dificuldades para jogar em casa. O que o Santos precisa fazer diferente, Ricardo, para voltar de Santa Catarina com um bom resultado para definir aqui na Vila? Tá, acho que a dificuldade que você quis dizer é fora de casa, né? Que a gente não tem tido bons resultados. É verdade, nós somos conscientes disso, de que fora de casa nós não fizemos grandes apresentações, com exceções de alguns jogos fora de casa que nós fizemos, mas aquilo que eu sempre falo, cada jogo é diferente do outro. Eu acho que a postura nossa não pode mudar no que diz respeito à vontade, no que diz respeito àquela ambição de querer ganhar o jogo. E pode ter certeza, como nós havíamos conversado previamente, nós vamos para lá com o intuito de fazer um grande resultado, sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar lá, porque o Figueirense jogando no seu campo também é muito forte, e a gente tem visto alguns jogos deles dentro do Campeonato Brasileiro lá também, mas vamos para lá com aquela confiança de fazer um grande jogo para conseguir um grande resultado, que para nós é muito importante. Ricardo, a gente viu que hoje o Dorival conversou com todo mundo, depois só com os titulares, né? A gente até pensou que ele fosse fazer um coletivo, mas foi só a conversa mesmo. O time está desgastado depois do jogo contra o Corinthians, mais do que o normal, ou está tranquilo, vai todo mundo para o jogo e o desgaste não vai ser problema? Olha, veja bem, eu acho que nós não estamos tendo tempo para fazer nenhum tipo de trabalho específico, né? O próprio Dorival, junto com a comissão, eles não têm conseguido fazer os trabalhos que eles gostariam de fazer, porque não tem tempo para isso. A gente joga, no outro dia se apresenta, faz um trabalho quem jogou regenerativo, no outro dia vai fazer um trabalho de posicionamento e aí já temos que concentrar no dia seguinte, viagem, não tem o que fazer. Desgastes. Eu acho que
todos os clubes têm apresentado isso daí. E é normal, pelas sequências de jogos que estão tendo, as viagens, agora o calor, enfim. Eu acho que, pelo que nós conversamos e pelo que os médicos têm acompanhado, não existe nenhum problema de desgaste maior, que possa preocupar muito o Dorival em armar o time, tanto que você viu, que você pode avaliar, ele separou os jogadores que vêm jogando habitualmente e a gente está pronto, estamos prontos para o jogo. Eu acho que agora, nesse momento, a melhor coisa é você repousar bem, se alimentar bem, para que no dia do jogo você possa estar 100% para render o esperado. Ricardo, e esse Figueirense, que olhando a tabela do Brasileiro, olhando os últimos resultados, é um time que não vem num bom momento, foi para a zona de rebaixamento, mas, por outro lado, na Copa do Brasil, vem de uma classificação e só o Atlético Mineiro que briga pelo título. Qual que é o Figueirense que vai enfrentar o Santos? Esse Figueirense, eu acho que é um time muito difícil. Nós não vamos se apegar no time que está na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, não mesmo, porque nós sabemos que é um jogo completamente diferente. Tá? Mesmo que a gente estivesse indo lá para jogar pelo Campeonato Brasileiro, é um jogo difícil. E assim como nós queremos vencer o jogo e queremos avançar, eles também querem. E eu acho que é uma eliminatória que está em aberta. Tudo depende muito, para nós, principalmente para eles, de como vai ser esse primeiro jogo. Se a gente conseguir um bom resultado, conseguir fazer gols fora de casa é importante. Temos que também jogar com esse regulamento e entender que é importante, mas não vamos para lá achando que vai ser um jogo fácil, porque nós sabemos que não será um jogo fácil. Para eles é uma oportunidade muito grande também, dentro de uma outra competição, e que pode representar muito dentro do ano para eles. Então, sabemos de toda a dificuldade que nós vamos enfrentar lá. Ricardo, vocês conversaram bastante ali, né? Quase meia hora, por aí. Qual a importância dessa conversa antes desses jogos decisivos? Eu acho que isso é muito importante. Se você não conseguir encontrar, depois de um jogo, seja ele bom ou um jogo que não foi da forma esperada, você tem problemas. Em que sentido? Porque quando você faz um jogo bom, não dá tempo de você ficar comemorando. Você já tem que avaliar e analisar aquilo que foi feito de bom, aquilo que não foi muito bom, passar a página e começar a pensar no próximo jogo. E foi exatamente aquilo que nós estávamos falando. Entendemos de que nós não fizemos uma grande partida, em nenhum momento nós quisemos tirar o mérito do time do Corinthians, que ganharam o jogo, mas nós entendemos que estávamos muito abaixo do esperado. Então, agora, passar a página, entender que não podemos repetir a mesma forma que nós jogamos no último jogo, porque, senão, nós vamos ter maiores problemas durante a competição. Então, acho que ali existe um reconhecimento, todo mundo sabe o que fez de ruim, sabíamos que poderíamos ter dado mais, só que, infelizmente, não deu, e agora é pensar no próximo jogo. Então, é uma conversa de grupo, onde a grande maioria fala e cada um dá o seu ponto de vista, e isso é que é legal. Ninguém fica com alguma coisa presa, de repente, de não falar, ou que tem receio de falar. Pelo contrário, ali até os mais jovens falam também, dão o seu ponto de vista, porque é importante a gente ouvir todo mundo. Nós somos um grupo e dependemos de todos, e, nesse sentido, também de cada um expressar a sua opinião no que diz respeito ao jogo passado e no que nós devemos fazer no jogo seguinte. E agora, pensando nesse jogo contra o Figueirense, todo mundo sabe que é muito importante fazer gols fora de casa. Você, dos 30 gols que você fez no ano, 14 foram fora de casa, ou seja, é bem equilibrado, né? É claro que você quer fazer gol todos os jogos, mas como que é para você, um atacante que está num bom momento, esse tipo de jogo? Como você encara esse tipo de jogo? Dá mais vontade de fazer gol? A vontade de fazer gol é muito grande, sempre, jogando em casa ou fora de casa. Sabemos da importância de você, numa competição como a Copa do Brasil, saber utilizar o resultado também. E, obviamente, nós vamos para lá com essa ideia de fazer gols, os atacantes que estão do meu lado, os zagueiros, enfim, quem puder. Eu acho que nós temos grandes chances de conseguir isso daí, sabendo dessa possibilidade, e também utilizando o regulamento. Eu, particularmente, em todos os jogos, eu vou com essa ideia de fazer gols. Essa é a minha função e não vai ser diferente nesse.
Ricardo, você está falando do desgaste físico aí, né, que não chega a ser tão grande. Eu queria te perguntar sobre desgaste emocional, né? O Santos viveu nessa partida algo que talvez não tenha vivido ainda no ano, né? Esse estresse no fim de jogo, né? Tudo aquilo que certamente vocês debateram bastante nessa conversa também. Como é que está a parte emocional do time para essa partida? Dá para recuperar tão rapidamente assim? Dá sim, já está recuperado. Já. Eu acho que o ponto mais estressante foi no dia do jogo mesmo, algo muito atípico, né? Um jogo ruim, tecnicamente, coletivamente e emocionalmente, depois de todos aqueles problemas que envolveu, né, jogadores expulsos, que envolveu a arbitragem, que envolveu toda aquela situação. Mas já passou, é um time maduro, né? Um time que tem jogadores experientes, os mais jovens também acabam assimilando que passou e acabou o jogo, e não dá para a gente ficar lamentando, assim como nós não comemoramos muito tempo as vitórias que tivemos durante a temporada e as derrotas que tivemos também, não dava para ficar lamentando muito, porque logo daqui 3 dias tinha um jogo importante. Então, já está superado isso daí, e agora o foco total para o jogo do Figueirense. O Santos, diferente do que vinha acontecendo antes, né, o Santos não vai ter a Vila Belmiro no jogo de volta. Essa partida tem um peso maior para vocês pelo fato de não contar com a força da Vila na volta? Nós vamos contar com a força do nosso torcedor, com certeza. Não tenho sombra de dúvida que na volta nós vamos contar com o apoio dos nossos torcedores. Eu já falei aqui que a Vila é a nossa casa, porém o Pacaembu também é a nossa casa. Já jogamos lá várias vezes e recebemos o apoio total do nosso torcedor, então nós não estamos muito preocupados com isso, não. O importante é a gente fazer uma grande partida no jogo de ida e estarmos bem para o jogo da volta, diante da nossa torcida, jogando no nosso campo, que vai ser no Pacaembu, e eu tenho certeza que o que deve ser ressaltado nesse momento é que o torcedor santista ele certamente não vai faltar nesse jogo da volta para nos apoiar. Ricardo, é claro que são 2 competições diferentes, não há que se levar em conta o retrospecto do Figueirense no Brasileiro para esse jogo da Copa do Brasil, mas não dá para negar também que o Santos entra como favorito pelo histórico, pela camisa, pela força do time, enfim. É uma pressão maior jogar contra uma equipe, de repente, contra um azarão, como o Figueirense, do que encarar um clássico, porque se fosse um clássico contra São Paulo, Vasco, que pode ser na semifinal, não há favorito, é um equilíbrio maior. É um risco maior, porque assim, o Santos teria, entre aspas, a obrigação de ganhar por ser o time grande. É um risco maior, é mais pesado enfrentar um azarão. Não, eu acho que nós não temos esse pensamento. A equipe do Figueirense, se não me falha a memória, chegaram em 2 finais de Copa do Brasil. Eles estão sempre chegando. O time do Santos, no início da temporada, era a 4ª força do Brasil. Ganhamos o Campeonato Paulista. De jogadores ultrapassados, de um elenco que ia brigar para não cair no Brasileiro. O campeonato é muito dinâmico. Não vemos o Figueirense como um azarão. Respeitamos muito a equipe deles, sabemos da força do elenco deles, sabemos da força do estádio, da torcida. Vamos para lá sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar e vamos dar o nosso melhor, porque nós sabemos que o futebol, na teoria, é tudo muito fácil. Na prática, para quem está dentro do campo, sabe das dificuldades que enfrenta. Então, nós não entendemos que nós vamos jogar contra um azarão e não existe uma responsabilidade maior, porque, como eu já falei, eu acho que é uma eliminatória que está em aberta e nós vamos para lá para fazer um grande jogo e esperamos conseguir um resultado muito positivo que possa nos trazer uma tranquilidade para o próximo jogo. Ricardo, aqui. Agora começou um período de estágio do Narciso com o Dorival. Como é que é para vocês, jogadores, essa convivência com o Narciso aqui e ver alguém com a experiência dele como estagiário? O que isso passa? E se até rola um bullying por ser estagiário, tá, essa coisa toda? Não, de forma alguma. O Narciso deu um abraço nele quando eu vi ele lá no refeitório. E é uma alegria imensa. Eu, particularmente, eu acompanhei a carreira dele. Né? Ele foi um ídolo aqui, jogou muitos anos aqui no Santos. E a carreira
como treinador, é muito promissora. Acompanhei ele no campeonato regional e desejei para ele muita sorte. É um cara que merece tudo, é um guerreiro na vida, por tudo que ele enfrentou e passou e venceu. E a gente deseja tudo de bom, porque é um cara do bem. Acho que são poucos aqui no elenco que já jogaram a Libertadores, né? E faz 3 anos que o Santos não vai para a Libertadores. Acho que tem muito torcedor carente e até muitos jovens aqui, né, que nunca jogaram. Vocês tratam a Libertadores como obsessão aqui dentro, hoje? Não. Não, porque está muito distante isso ainda. Você pode achar que não está tão, mas para nós ainda assim. Eu acho que os objetivos e as metas precisam ser conquistadas com trabalho, e aí quando a gente estiver com possibilidades reais, tá, aí a gente começa a falar mais veemente nesse sentido, porém ainda muito distante, sem obsessão, mas com uma grande ambição de fazer um grande trabalho, com essa possibilidade de conseguir disputar a Libertadores do próximo ano, mas sabendo que ainda é um sonho distante e que, muito em breve, se as coisas saírem bem, pode se tornar uma realidade.